Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos começar aqui um projeto novo, que é comentar todas as questões de linguagens da prova do Enseja. Então o que o professor vai fazer? O que eu vou fazer? Vou comentar questão por questão em vídeos pequenos para você aí, ir amadurecendo, tudo bem? Você que está começando, que parou e voltou, então para você ir aprendendo aos poucos. E o que eu vou fazer depois? Depois de comentar toda uma prova de linguagens, eu vou pegar e vou juntar num arquivo só, num vídeo só, e vou também disponibilizar no canal. Então vai funcionar assim: nós vamos ter pequenas doses de questões, né? Então nós vamos comentar todas e depois que eu terminar, por exemplo, uma prova de determinado ano, eu vou juntar tudo e também vou disponibilizar aqui no canal de graça, pessoal, 0800 para você. Então eu peço que você já se inscreva no canal aí, já deixa o like, comenta no vídeo, tá, pessoal? Isso é muito importante para mim, ter o feedback de vocês. Adoro quando vocês vão lá nos comentários e escrevem alguma coisa bacana. Então eu fico muito feliz, tá? Então isso é a melhor coisa que acontece quando o professor está aqui, né, comentando as questões e a gente observa esse retorno de vocês. Então vamos lá, pessoal, tá? Vamos falar um pouco, você que está se preparando para a prova do Enseja, né? Nós temos aqui no canal tudo a respeito de linguagens e de redação. Então você que vai se preparar também ali para a redação, obviamente quem faz a prova de linguagens também faz a redação. Você aqui tem tudo no canal e agora aqui no Nosso Jeito de Falar nós vamos ter todas as questões comentadas, meu filho, beleza? Então você não vai precisar ir para lugar nenhum. Basta ficar aqui que você vai aprender tudo de graça. 0800, beleza, pessoal? Então, professor, o senhor fala demais, vamos começar. Beleza? Pessoal, nós temos aí a primeira questão da prova do Enseja, né? E observe aí, eu coloquei para você, ó. Você observe que essa primeira questão ela tem um texto, tá vendo aí? Ela é um texto. Professor, não tô vendo. Até aqui é um texto, ó. Isso aqui é um texto, beleza? É um texto e tá aqui as questões de múltipla escolha, beleza? Então você já percebeu que nós estamos diante de uma prova, de uma questão, quer dizer, sobre interpretação de texto. Então vamos lá, meu filho, olha só. Ele dá um texto aí e coloca, ó. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Então vamos lá, nós temos que ler o texto, beleza? Vamos lá. Vamos lá, professor. Olha aí, a questão 1. Entre confetes e brados de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícones dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos, em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação do gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político.
Pessoal, você percebe a importância das mulheres nesse texto? Eu já consegui, assim, na primeira leitura, eu já consegui observar isso. Mas vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre o futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Pessoal, olha só. Interpretação de texto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler. Então eu vou até colocar aqui, ó. Não vou falar aqui direto. Pessoal, é o seguinte, para ser direto e reto. Interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. O que eu estou dizendo para você, meu filho? Que você precisa ler quantas vezes forem necessárias para você acertar a questão. Beleza? Você precisa ficar ciente disso, filho. Não vá para a sua prova do Enseja, li uma vez, já vou marcar aqui. Não faça isso. Nós estamos aqui para acertar todas as questões ou o número máximo possível de questões da prova de linguagens do Enseja. Então você precisa ter calma, porque você ainda tem uma redação para fazer. Então você leu uma vez, beleza. Você já teve ali o primeiro contato. Vamos voltar ao texto e observar esse primeiro contato. Vamos lá. Entre confetes e brados de salários iguais, tem alguma coisa relacionada ao salário. Você pode ir fazendo isso, meu filho. Vá grifando. Salários iguais. Professor, o senhor riscou. Beleza. Vá grifando aí. Salários iguais. Opa, tem alguma coisa a ver com, compensação salarial, talvez, vamos ver. Nova York homenageou a seleção feminina de futebol. Opa, houve uma homenagem à seleção feminina dos Estados Unidos, com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras, como ícones dos direitos das mulheres. Pronto. Aqui, direito das mulheres. Aqui, a mulher, pessoal, a mulher está em foco aqui. O foco do nosso texto é em relação às mulheres. Beleza. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras, olha aí, novamente, pela paridade salarial. Já faz um link com aquela outra situação que nós vimos aqui, que é a questão dos salários iguais. Você já percebeu aí? Então tá falando ali, o desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. Então nós temos um comparativo entre a mulher e o homem, beleza? Entre a mulher e o homem. Vou colocar aqui. Entre a mulher e o homem. Você já percebeu isso? O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o masculino. Você observa aí, então, que o governador de Nova York quer que os salários para as mulheres sejam maiores do que o salário para os homens. Então, você percebe como o governador está enaltecendo o papel da mulher, aí, das jogadoras, a questão do salário. Ele está dizendo, a mulher tem que ganhar mais que os homens. Então você percebe o foco, aquela situação de deixar grande o papel das mulheres em relação aos homens. Olha que coisa legal. Então você já percebeu isso, né? Professor, continua aí, vamos lá. Elas, continuando, praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor. Olha aí, colocando o papel da mulher lá em cima, enaltecendo a mulher, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Olha aí, o texto está dizendo, está falando assim, para você, meu filho, que vai fazer a prova, olha, a mulher está aqui, ela precisa ter um enfoque maior. Grandiosa, a mulher é grandiosa, então vamos dar um enfoque maior para ela. O texto está dizendo isso para você. Vamos lá. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres.
Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, entraram com uma ação civil exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos, quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York. As mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Quer dizer, elas estão procurando ali, através da justiça, né? Entraram com uma ação civil, você está vendo aí, justamente a respeito dessa discriminação de gênero. A mulher, de acordo com o texto, ainda está muito abaixo, então elas entraram com uma ação para tentar ali, colocar lá na frente, olha, nós somos mulheres empoderadas, então nós precisamos desses direitos, beleza? O texto está dizendo tudo isso em várias partes. Então, professor, vamos à questão, né? Vamos à questão. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras? Eu não vi isso não, pessoal. Você verificou isso? Não vi isso. Interesse político do governador de Nova York sobre futebol? Também não. A audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol? Vixe, passou longe. Função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero? Perfeito. Perfeito, meu filho. Função do esporte em dar visibilidade das mulheres por igualdade de gênero. Olha aí, nós verificamos isso em várias partes do nosso texto. Olha aí, nós vimos a questão dos salários iguais, que ele começa, depois ele dá ênfase ao direito das mulheres, olha aqui, Depois ele fala a questão da paridade salarial, fazendo menção lá à introdução, que ele falou a questão dos salários iguais. Falou da mulher, o governador lá de Nova York falou que a mulher deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. A questão da mulher estar empoderada, estar ali, vamos dar os direitos das mulheres que elas precisam realmente. E, continuando o texto, falam que elas praticam o esporte de uma maneira melhor. Elas foram atrás do direito, 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação, exigindo uma remuneração igual. Então, quer dizer, durante o texto, filho, você percebeu que na verdade, o foco da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o quê? A função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Nós vimos isso em várias partes do texto, beleza? Então, o gabarito dessa nossa questão aqui, é a letra... Coloca aí, professor. Gabarito, letra D de dado. Então, aí, você que está começando a estudar para o Enseja, você já observa que o Enseja são questões de múltiplas escolhas, de A até a letra D, e nós percebemos aqui nessa questão que o gabarito aí, é a letra D, beleza? Então, pessoal, se hoje é o comentário aqui da nossa primeira questão, eu espero que vocês curtam aí esse novo projeto aqui no canal Nosso Jeito de Falar, um preparatório completo em relação à matéria de linguagens e redação para o Enseja. Nós temos tudo aqui. Redação, então, vou até fazer novos vídeos, porque tem muito. O pessoal sempre tira a nota máxima na redação. E agora o nosso foco, né? O nosso foco aqui é comentar todas as questões. Você vai ter oportunidade de se inscrever no canal, então já se inscreve, dê essa força aí pro professor, já se inscreve aqui no canal. E você vai ter essa chance de estudar sem sair de casa ou pelo celular, por qualquer lugar aí que você tenha internet, você vai poder ver questão por questão comentada aqui da prova do Enseja. E se você tiver, por um acaso, alguma dúvida de alguma questão dessa, você pode deixar aqui no comentário, aqui no vídeo. Fala, professor, não entendi essa parte. Professor, o senhor pode reexplicar essa parte? Nós podemos fazer um vídeo novo, ou se não, eu já tiro sua dúvida aqui no próprio comentário da questão. Você fala, professor, eu acredito que... Por que não é a letra C, por exemplo? Audiência midiática da campanha da equipe campeã
na Copa do Mundo de Futebol? Por que não é a letra B? Aí eu vou dizer, olha meu filho, não é a letra B por causa disso, não é a letra A. Nós podemos também fazer isso aqui, caso você não tenha entendido o vídeo. Beleza? Então espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal e já peço para você dar essa força para o professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá. Essa questão é uma questão que o texto é grande. É uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo? Dividir em duas partes e aqui o comando do examinador do Enseja. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então, vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então, o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então, ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então, ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, visto sob outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende, ó, ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizada, e ridicularizada. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele.
Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira, a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal, chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente. Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar. Conforme Marcos Bagno, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá, o texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Os ricos, né, quem detém o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em dois pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fala, pessoal, professor Milton aqui, comentando mais uma questão de linguagens para o próximo ensejo. Então, vamos lá, pessoal. Olha, tem uma tirinha aí. Questão de interpretação, hein? Então, se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor, se inscreve no canal. Quero dizer também que a nossa apostila de interpretação de texto já está
totalmente atualizada para o próximo Enseja, você consegue adquirir clicando no link que está aqui na descrição também, beleza? Dê uma olhadinha lá. Então vamos lá, pessoal. Questão 20. Ele dá uma tirinha, tá fantasiado de qual monstro? Fake news. Olha, pessoal, isso é uma sátira, né? Você percebe aí, ó, hoje se fala muito em fake news. O que são as fake news, pessoal? Vocês sabem, né? Aquelas informações que às vezes chega ali no WhatsApp, que você acha que é verdade, mas é mentira. Então, as fake news nada mais são do que notícias falsas, né? Então, eu vou colocar aqui. Você escuta muito isso. Isso é fake news, não sei o que, fake news. Então, fake news são notícias falsas. Beleza? Então, o rapaz aí tá fantasiado de fake news, né? No Halloween. Então, vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O cartoon explora o uso de fantasias durante o Halloween. Beleza. Estabelecendo uma crítica, exatamente, uma sátira, em relação à comemoração dessa data no Brasil. Letra A. Não, pessoal, não tem nada a ver. Nada a ver. No Brasil não tem nada a ver. Letra B. Criação de fantasias sobre temas atuais. Vamos deixar essa daqui de molho, tá, pessoal? Vamos ver se tem alguma melhor. Letra C. Caracterização das pessoas como monstros. Não, porque fake news não é um monstro, né? Fake news, apesar de ser o Halloween, tem a múmia viva aqui, ó. Mas não tem relação. A fake news já quebra a questão da caracterização como um monstro. Então não é a letra C. Errada. E a letra D? Presença de informações falsas nas redes sociais. Exatamente, meu filho. Olha só. O cartoon explora o uso de fantasias durante o Halloween, estabelecendo uma crítica. Qual é a crítica? Exatamente mostrar a presença de informações falsas nas redes sociais. Opa, teve muito aluno que me procurou, porque, professor, eu marquei a letra B, eu marquei que a criação de fantasias sobre temas atuais, fake news é um tema atual, e não sei o que, tal, não sei o que. Essa questão não foi anulada, pessoal. Essa questão, na minha opinião, poderia ter sido anulada, mas o examinador do Enseja preferiu escolher a resposta que mais combinava com a situação da figurinha aí, do cartoon. E a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Então, o gabarito é a letra D. Bacana? E não a letra B, criação de fantasias sobre temas atuais. Na verdade, é a presença de informações falsas. É uma crítica, né? É uma crítica a respeito de presença de informações falsas nas redes sociais. Essa questão tirou muita gente ali da jogada, muita gente errou, mas às vezes em prova a gente precisa marcar a mais correta. A que mais tá certa e a mais correta, no caso, é a letra D de dado. Beleza, meu filho? Até a próxima questão. Olá, pessoal, continuando aqui mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor, já se inscreve no canal, clica no botão vermelho. Mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó. Dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né?
Esse texto é em inglês. Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família, B, equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então, vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando, e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá. Ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo. Vamos procurar. Ó. Opa, 14 anos ó, de idade, de 9 a 14 anos. Ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos, né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Fruit, frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais... O que? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então vamos lá, continuar. Dieta, opa. Nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar em família, o jantar em família, isso que acabamos de ver aqui em cima, aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí, palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é, ó, diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê? Apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica, você pode também colocando a tradução, ó. Vai, procure a tradução, aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e, letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó. Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer, os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor
quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas. E menos refrigerante e comidas fritas. Beleza, pessoal? Então, nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí na prova do Enseja, beleza? Valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, tá bom, meu filho? Agora, nesse momento, nós vamos comentar a questão de número 10, beleza? Antes disso, eu já peço para você dar essa força para o professor e clicar no botão vermelho de inscrição. Se inscreve no canal, pessoal. Vamos juntos nessa. Tô com você até a sua aprovação do Enseja. Então já dê essa força pro professor. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição, aqui embaixo. E você pode me acompanhar no Telegram também. Beleza? Então vamos lá, meu filho. Olha só, nós temos a questão de número 10. Que ele mostra uma imagem. Então já é uma questão um pouco diferente do tradicional. Por que, meu filho? Eu vou repetir. Porque nós estamos diante de uma imagem. O que acontece? Às vezes, uma ilustração, né? Às vezes, o Enseja, o examinador do Enseja, traz um texto, né? Para a gente ler e depois responder a questão. Dessa vez não, ele trouxe uma imagem e trouxe aqui as alternativas para a gente responder. Então vamos lá, ó. Na imagem vamos analisar, meu filho, direto e reto. Observe como é simples analisar. Nós temos aqui uma ilustração. Nessa ilustração nós podemos observar que tem uma mensagem escrita aqui, ó. Você consegue observar aí, ó? É proibido colocar bicicleta. Opa, é proibido colocar bicicleta? Tem uma bicicleta aqui e tem outra bicicleta aqui. Tem duas bicicletas num local onde é proibido colocar a bicicleta. O que você acha, pessoal? Poxa vida, isso aí... Olha só, então vamos lá. Você já percebeu aqui, ó, já dá para matar a questão de cara só vendo a ilustração. Vamos lá. Eduardo Nascimento, que é esse carinha aqui, ó. Ó, Eduardo Nascimento, ó, tá vendo? É um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade no litoral paranaense. Que bacana. Por meio dessa fotografia, o artista, o que ele quer falar? Vamos lá, letra A. Nós vimos o que na fotografia do Eduardo Nascimento? Que tem uma bicicleta num local onde é proibido colocar bicicletas, beleza? E vamos aqui, ó, letra A. Por meio dessa fotografia, o artista denuncia a falta de educação de parte da população de sua cidade. Você acha que é falta? Ele tá fazendo uma denúncia por falta de educação? O que você acha? Não, né, pessoal? Aqui não é uma denúncia de nada. Aqui não é uma denúncia, tá? A gente poderia até considerar que é um pouco de falta de educação, porque a pessoa estacionou onde não proibia. Você concorda comigo? Concordo, professor, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. É apenas uma foto, meu filho, onde é proibido colocar bicicleta. Então, a pegadinha da letra A é que não é uma denúncia. Você poderia, muita gente errou quando fez essa prova, porque achava que era uma denúncia, era uma falta de educação, beleza? Nós concordamos com isso, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. Letra B, explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Exatamente, meu filho. Exatamente. Olha só a ironia. A ironia é o quê? Dizer que onde tem uma placa escrita é proibido colocar bicicleta, ainda está escrito errado bicicleta, está escrito bicicleta. É uma ironia. As pessoas vão lá e colocam a bicicleta. É uma ironia, né? Poxa, tem uma placa lá e a pessoa coloca, né? Então, é uma ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Repito, algumas pessoas podem até considerar falta de educação. Eu concordo com isso, mas não é uma denúncia, o que faz que não seja a letra A a resposta, beleza? Letra C, elege o abandono da cidade como inspiração.
Você não tem nada a ver com abandono de cidade, pessoal. É apenas o Eduardo Nascimento, fotógrafo, pegou, viu uma placa onde era proibido colocar a bicicleta e ele vai lá e tirou uma foto onde tem várias bicicletas aqui, ó, 2 bicicletas paradas. Então, não tem nada a ver com o abandono da cidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver com abandono. Letra D. Revela a ausência de pessoas nas cidades. Pelo contrário, pessoal, se tem bicicleta, é porque tem gente, tem pessoas que moram ali. Então, não tem porquê dizer que revela a ausência de pessoas. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Então, você observa, essa questão é de um nível médio, né? Porque você poderia, ali na rapidez da prova, achar que a resposta é a letra A, por falta de educação, né? Beleza, eu concordo, de parte da população, mas não é uma denúncia. É aqui que faz com que não seja a letra A, meu filho, beleza? Portanto, o gabarito é a letra... Qual é o gabarito, professor? É a letra B de bola. Bacana, meu filho. Então, já se inscreve aí no canal. Aguardo você no nosso próximo vídeo, comentando questões do Enseja. E valeu, meu filho. Tamo junto demais.